Seja bem-vindo ao podcast Notas Fotográficas. O nosso convidado de hoje veio de Berlim, dedica a vida a cuidar dos outros enquanto médico, mas tem entre tantas outras paixões a música, a filosofia ou a fotografia. Sempre que pode, perde-se numa destas atividades. Na fotografia vai à procura de instantes pelas ruas da cidade ou pelo mundo enquanto viaja. O Floriano gosta de dizer que é, por vezes, Apolo e outras Dionísio. Floriano, bem-vindo. Obrigado. Como é que se é Apolo e Dionísio nos dias que correm, quando estes dois filhos de Zeus lutam por tempo, já quase não há tempo para nada? Como é que ainda consegue ser Apolo e Dionísio? Eu penso que é uma questão da relação da vida, das divisões, de saber dividir as paixões da disciplina e as paixões que não são tão disciplinadas. E essa divisão eu acho muito importante na vida, de você saber dividir as duas coisas. Eu penso que quando eu sou médico, eu tenho certeza, eu vejo mais tudo pelo lado apolíneo. E quando deixo a minha clínica, eu vejo tudo pelo lado dionisíaco. E o lado dionisíaco é o lado da arte, da liberdade, da fotografia, por exemplo. Da loucura. Das loucuras, dos Porque vinhos. Da amizade também. Da amizade. Consegue. Trabalha em Berlim, na Alemanha, com 4 milhões e meio de habitantes. Tem muito trabalho diário na clínica e depois ainda tem tempo, por exemplo, para uma das paixões que eu sei que é fotografar. Ainda tem tempo para fotografar? Tenho. Sempre há tempo. Eu estou sempre à procura de coisas novas, principalmente da fotografia e também da literatura. São duas combinações maravilhosas. A fotografia, a literatura. E sempre procuro achar um tempo. Apesar de às vezes não tê-lo. Mas estou sempre a essa procura. Isso é um equilíbrio na minha vida. Há muita gente que não tem. Vamos dizer assim, infelizmente. Infelizmente. Porque é uma coisa boa. Essa divisão entre os dois polos da vida. Porque há dentro disso tudo um equilíbrio. E gosta de manter isso. E gosto de manter. E consegue. Consigo. Há uma frase do Caetano Veloso que ele diz: o quereres é o estares sempre afim. Você está sempre afim. Sempre afim. Dessa busca. O Floriano é do Brasil, baiano. Como é que vai parar a Berlim? Como é que vai ser médico em Berlim? Mas as pessoas não o conhecem. Eu já o conheço há uns dias, já está cá há uns dias nos Açores comigo. Eu não diria nunca que vê desgraça, e a desgraça alheia, a desgraça dos outros, diariamente, e que ainda consegue encaixar em si essa parte dionísica, esse sorriso, essa boa disposição, que também é muito dos brasileiros, não é? Isto é um equilíbrio bastante difícil. Vai fazer isso a vida toda? Vai conseguir fazer isso a vida toda? Penso que sim. Isso me ajuda de uma certa forma, de várias formas, de ver a vida não de uma forma limitada, mas que há outras coisas fora da vida profissional que também são super importantes. Isso me dá um equilíbrio. E se tivesse de escolher uma dessas coisas, o que era? Agora o Floriano só poderia fazer uma coisa. A fotografia. E uma segunda coisa seria a literatura. Por quê? Porque eu adoro ler. Adoro ler. E a fotografia? São as duas no mesmo plano. Fotografar e ler. E ler. E quem sabe escrever, se calhar. Adoro. E esse balanço me dá uma tranquilidade e me dá uma força de procura
de descobrir coisas novas fora da minha área de médico, de gostar de arte, literatura, fotografia. Isso me ajuda a viver, porque viver é difícil. Muita música. Muita música. Esqueci da música, desculpa. Trabalha com música. Sempre. Todos os dias. Todos os dias. Seja Apolo ou Dionísio. O Dionísio. E nunca operei na minha vida sem música. Nunca. E nem vou operar. Por quê? Porque me dá uma alegria de... Ajuda a concentrar também. Já estou concentrado, já tenho uma certa rotina de trabalho. E a música não serve só para mim. A música serve também para os pacientes, para trazer uma certa tranquilidade. A toda a gente. Em toda a gente, confiança. E isso é um atributo para a minha vida maravilhoso. É essencial, não é? É essencial, é uma base. E eu sempre tento isso transmitir também para os meus filhos, né? Essa busca, esse balanço, que nem tudo é só uma profissão. Há outras coisas, existem outras coisas na vida, fora da sua profissão, que essa busca, vir aqui visitar você, sair de Berlim, conhecer uma pessoa maravilhosa, que também tem interesses maravilhosos, fora da fotografia. Isso é um presente para mim, muito grande. Como é que vê os Açores? Chegou aqui, eu sei que está com aquela paixão que acontece a quem vê os Açores pela primeira vez. Aconteceu-me a mim há 18 anos. O que é que encontrou aqui? Quais eram expectativas antes de vir aqui? Eu sou uma pessoa que não... Eu penso no agora. Quando saímos de Berlim, a minha esposa e eu, sem muitas expectativas, mas com aquela coisa dentro do coração que vai ser boa. E está sendo uma experiência maravilhosa, porque gosto muito das pessoas, você sabe, eu gosto muito de conversar. E estando aqui pela primeira vez nos Açores, é como se eu estivesse no Brasil, não só arquitetonicamente. Faz lembrar? Faz muito. E as pessoas, muitos corações grandes, a gastronomia, o jeito das pessoas, o amor que a gente sente, que é uma coisa bastante individual. E a paisagem, que eu sei que gostou, porque já fotografou também a paisagem dos Açores. Muito. As neblinas. Muito. As brumas. Não existe em lugar do mundo nenhum. Viajo muito, mas nunca vi igual aqui. E de fotografia, o que é que leva daqui? Muito. Eu levo a beleza, eu levo a oportunidade de ter um convívio com o Rui Caria, de aprender, porque eu sempre digo, eu sou um aluno, até na minha própria profissão. Somos todos. Somos todos, mas eu vejo a vida na minha própria profissão. Estou há 30 anos trabalhando como cirurgião, mas sempre querendo aprender. Todos os dias, novas coisas. E foi essa busca de vir aqui, de aprender. Também na fotografia. Na fotografia, não técnicas, mas o modo de ver a fotografia, de interpretar a fotografia. Porque nós conversamos sobre... Você me fez uma pergunta? Eu perguntei-lhe se a fotografia do passaporte era arte e que chegámos à conclusão que era apenas para passar uma fronteira. Mas também era fotografia, por isso a questão da arte é sempre muito discutível. Gera este pensamento muito crítico acerca dessas aproximações da fotografia à arte. Naturalmente que quando eu acho que não é arte, estou a falar do meu trabalho diário de reportagem e de trabalho jornalístico, de história, fotografia documental. Mas aceito que há formas artísticas na fotografia, naturalmente, e discutimos isso imenso. E é muito interessante falar com uma pessoa que não vem absolutamente da área da imagem ou da fotografia, mas que tem esta paixão, este gosto, esta busca também, que é o
que o Floriano veio cá fazer, no fundo veio conversar sobre fotografia, porque não é possível ensinar nem aprender fotografia assim. Lamento dizer isto assim de uma forma tão seca, realista, até para quem anda nas escolas, não é? Sim. É se calhar um pouco como ser cirurgião, não é? Aprende-se a ser cirurgião, mas passado muitos anos é que se está de facto a fazer aquilo, se calhar bem, e com pontos mais delicados, mais finos. Isso vem com o tempo, não é? É o tempo. O tempo nos mostrará tudo. Eu penso que sim. E o tempo é o pai de nós todos. E é importante ter tempo para aprender. Porque nunca nós conseguiremos, ainda bem, dizer, olha, eu sei tudo. Impossível. Isso que é o bom da vida. É a mesma coisa que a busca da verdade, que não existe. Não há verdade na fotografia, não há verdade na literatura, não há verdade de qualquer forma, nem na arte. É a verdade que encaixar melhor em algum momento. É. São representações. Representações. São representações. E essas representações que também nos dão uma energia de busca de coisas novas, de desenvolver certas capacidades. E eu vejo muito isso também na fotografia. Eu falei para um amigo meu em Berlim, eu disse, olha, eu vou para os Açores. Vai fazer o quê? Eu digo, eu vou visitar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um fotógrafo. E você vai fazer o quê? Eu digo, eu vou aprender fotografia. Ah, mas você já fotografa há bons anos. Mas não sei tudo. E depois que eu cheguei aqui, esses poucos dias, aprendi tanta coisa. Tenho dúvidas. Muita coisa. Eu estou a brincar consigo. Eu aprendi também. Aprendi algumas palavras em alemão. Sim, com certeza. Porque ouvir um baiano a falar alemão é uma coisa também interessante. Interessante. Não é muito normal a gente estar com pessoas, com brasileiros que falam alemão. A língua portuguesa do Brasil é tão musical, é tão doce, e depois de repente há aquele corte, um alemão quase nórdico. É um idioma duro. Duro, é isso mesmo. Eu sempre digo que o alemão é um idioma, para você aprender, você tem que ser mal educado. Falar duro. Mas que não se consegue ser simpático. Simpático, mas é um idioma que eu amo porque é muito preciso. É de uma precisão tal que é impossível de escrever. Não existe aquela coisa no alemão. Tudo tem um nome. Tudo tem um nome. O Brasil diz, dá essa coisa aí. Mas no alemão sempre há qualquer coisa para explicar a coisa. Há um termo. Isso que faz o idioma bonito. Eu aprendi isso. Consigo. Aprendemos todos uns com os outros. Aprendemos todos com os outros. E porque este é um podcast também de conversas à volta da fotografia, naturalmente. Interessa-me sempre. Acho que a história de cada um acho que é importante. Acho que há histórias muito inspiradoras, muito capazes de nos fazerem pensar, de nos motivarem até para irmos por outros caminhos e por outros caminhos do pensamento. O que é que lhe deu para vir aqui, para pensar que precisava de apurar alguma coisa acerca da fotografia na sua vida? Porque também para quem está na fotografia, às vezes com o rumo um bocado desviado e sem saber muito bem por onde correr, se conseguir explicar um pouco desse pensamento, o que é que lhe deu, assim muito à portuguesa, o que é que lhe deu para vir aqui, para procurar este tipo de encontro comigo? Foi comigo, podia ter sido com outra pessoa, mas... O acaso de a minha procura de melhorar, de aprender, e eu pesquisando em fotografias, olhando certas revistas, páginas do internet, e eu parei na LFI da Leica, que é um site da Leica, e vi as tuas fotos. E fiquei impressionado
com aquilo, eu digo, pô, que coisa linda. Eu já vi muitas fotos, já vi muitos artistas, muitos fotógrafos, muitos livros, filmes, mas eu vi aquelas fotos, eu digo, pá, chamei a minha esposa e disse, olha só, Auntie, que coisa linda. Ela disse, quem é? Eu digo, vamos pesquisar. E comecei a pesquisar sobre você, sobre a fotografia, como você fotografa, o que você fotografa, e decidi entrar em contato com você. E foi uma coisa assim espetacular, porque eu liguei para você através do Zoom. Foi em novembro, mais ou menos. Novembro do ano passado, e tivemos 2 conversas através do Zoom. E estava nervoso, para dizer a verdade. Eu digo, pô, expectativa, como é essa conversa? Mas foi, como a gente diz no bom português do Brasil, com amor à primeira vista. Como eu já disse para você, parece que a gente se conhece há muitos anos. E de outras vidas, talvez, nunca se sabe. Eu não acredito nisso, mas é um... As pessoas não sabem, mas nós fizemos muito mais nestes dias do que andar a falar de fotografia, a fotografar, por aí, também pela ilha. Andámos a cantar e a tocar violão. É uma coisa de músicas brasileiras. Eu sou natural da Nazaré. A Nazaré tem uma ligação ao Brasil, não sei porquê, através da música. Fui criado a ouvir música brasileira, aqueles nomes da Fafá de Belém ao Noel Rosa e ao Cartola. Ouvíamos tudo e fomos criados com esse gosto musical da bossa nova e do samba e do chorinho e desses géneros todos musicais incríveis que vêm do Brasil também. Também pela proximidade da língua, depois, naturalmente, que era mais fácil, até porque era criança e porque cantarolávamos aquilo aqui e ali. E foi belíssima a experiência de estar aqui consigo, porque fui lembrar-me de letras de canções que talvez nunca mais me viesse a lembrar, enfim. E isso para mim foi também uma experiência riquíssima. Mas é curioso porque você veio aqui à procura de uma coisa, eu encontrei outra também consigo, foi esta história das músicas e destas conversas que depois se desenrola para estas conversas de vida. E que, porque aquilo que você é na fotografia, aquilo que eu sou na fotografia, aquilo que mostramos às pessoas através das nossas imagens, da comunicação visual que fazemos, é também um pouco daquilo que somos. Exato. E é importante que alguém que vem ter comigo, eu perceba essa pessoa antes da fotografia, enquanto gente que vem, que tem uma história de vida, e falámos muito sobre estas coisas da nossa vida pessoal, porque é aí que depois que a gente encontra fios condutores com certeza, também para levar à fotografia. Não sei o que é que pensa disto, mas eu acho super interessante, porque nós nos encontramos, eu vim aqui com a intenção de falarmos sobre fotografia, pensei puramente. E quantas vezes saímos nesses dias com as câmeras, fotografar, mas não conversamos sobre fotografia. Saímos para fotografar um dia e praticamente não fotografamos. Não fotografamos. Falamos sobre o quê? Também é importante. Importantíssimo. Filosofia, religião, música, a vida, como vemos o mundo, sem falarmos sobre a fotografia. E isso é uma coisa assim, super interessante, porque através dessas conversas, fora da fotografia, essas conversas nos dão inspiração para voltarmos à fotografia. Como você juntasse um conjunto, um puzzle de um monte de pedras que não são sobre a fotografia, mas que ao mesmo tempo pertencem à fotografia. E nós transferimos isso nesses dias, essas conversas filosóficas, literárias, e de repente trouxemos isso para a fotografia. E isso é uma coisa super interessante. É útil. Eu acho uma ligação importantíssima, eu pessoalmente, do filme, da literatura, do teatro, da filosofia, dos livros, né, no geral, da música, com a fotografia. Assustou eu dizer-lhe que
Floriano eventualmente não vai aprender muito comigo. Eu só posso mostrar o que faço, como faço. Assustou esse processo assustou essa minha conversa, aliás. Não. Ao início deu-me salvaguardar também enquanto péssimo professor de alguma coisa, ou pelo menos passador de conhecimento, se é que isto existe assim. Assustou essa forma de estar, porque é muito difícil numa semana, ou em 5 dias, ou em 4, ou se calhar num ano, ou em 2, o que for, em termos de tempo, nós estarmos com alguém a tentar passar conhecimento, essa pessoa a absorver conhecimento, nós a trocarmos ideias e a absorvermos conhecimento uns dos outros, ou um do outro, no caso. É muito difícil se não se tiver jeito para uma coisa, se não se tiver jeito, olho, sensibilidade, se calhar, não sei, vontade, vocação, não sei, porque aí já entramos no campo eu acho que a vocação é que nos tem a nós às vezes, e não somos nós a ter vocação, mas há um jeito que é preciso ter para fotografar, para tocar um violão, para tocar um piano. Por muito que estudemos e por muito que saibamos a teoria, e eu sou a prova disso, no ginásio eu percebo a teoria, mas a prática custa-me tanto a fazer, quando tentamos fazer força e fazer as provas. Na fotografia é igual, podemos entender a história da fotografia, podemos entender até o processo químico ou digital de como se processa uma fotografia, mas podemos nunca conseguir ver. Eu chamo de intuição. É um processo intuitivo. É um processo intuitivo. Você pode ler 1000 livros de fotografia. Eu posso transmitir isso também para a minha profissão. Você pode ler 1000 livros de cirurgia, mas se você não tem intuição, se você não nasceu para aquilo, se você não tem um olho, fica difícil. E o bom para mim, pessoalmente, nesses dias, eu estou aprendendo de forma intuitiva com você a fotografia. Você diz para mim, Floriano, olha para aquilo, para eu ver. Não é que você pode olhar e porém ver. Olhar e porém ver, né? E isso é um processo maravilhoso, porque nós não estamos falando somente sobre fotografia. Eu chamo isso de side effects da fotografia. Os efeitos laterais. Os efeitos colaterais das nossas conversas. E eu trago no meu íntimo. Servem para alguma coisa? Serve. E eu trago isso para o meu íntimo para transmitir isso para a fotografia. Porque eu penso que se eu viesse aqui para dizer, olha, Rui, vamos falar só sobre fotografia todos os dias, de manhã até à noite. Para mim, pessoalmente, não seria bom. Eu não conseguiria. Eu prefiro falar sobre outras coisas e trazer esse monte de experiências de vida, as experiências de vida, e trazer para a fotografia. Associá-las à fotografia. E trazer para a fotografia. E com isso eu consigo transformar. Porque é um meio, a fotografia é um meio de mostrar o banal, o ordinário, que muitas conversas que nós tivemos juntos. Aqui neste livro, não é? Por exemplo, o ordinário. Um extraordinário no ordinário. Exatamente. E é o ordinário. Nós passámos há uns dias, tivemos quase 1 hora, a olhar para uma cadeira no meio da cidade, em Angra do Heroísmo. Estivemos a olhar para uma cadeira para aí 1 hora, uma cadeira que estava ao contrário, no chão. E estivemos ali a fazer um ensaio. Fotografia. Se alguém passasse, diria que estamos loucos. Estávamos loucos a olhar para aquilo. Penso que sim, mas uma loucura saudável. Estávamos num mundo, numa bolha. Numa bolha. Mais ou menos. Numa bolha fotográfica. Que criámos ali naquele momento e ficámos por ali a conversar sobre aquilo, a dissertar sobre uma cadeira. Virada ao contrário. Eu acho que se estivesse sozinho, não estaria 1 hora a olhar para a cadeira. Teria feito, se calhar, não sei se a tivesse visto, lá está. E foi o Floriano que a viu e que me chamou a atenção para a cadeira, que fantástico. Mas o facto de estar com alguém, e aí você
pensará que veio à procura de alguma coisa comigo e eu sei que encontrei alguma coisa consigo, que isto é sempre uma troca, não é? Exato. Porque foi muito importante para mim também esta troca de... há perguntas, algumas perguntas que me colocou, nunca tinham sido colocadas por ninguém. E é fácil responder a perguntas antigas, porque nós temos mais ou menos uma memória da resposta certa para aquilo, mas houve perguntas que me fizeram pensar outra vez na resposta. E isso para mim foi também um processo muito interessante. Por isso acho que ficámos aqui todos a ganhar neste encontro. Nesse encontro. Onde é que encaixa a fotografia depois de um dia de trabalho? Ou antes de um dia de trabalho? Ou não sei como é que são os seus dias. Eu tento fotografar sempre. Quando eu tenho tempo. Às vezes eu não tenho tempo. Todos os dias? Todos os dias tempo. Às vezes a minha mulher diz, fotografa um sofá em casa, uma mesa, uma janela, objetos, voltando ao ordinário. E para mim é uma satisfação maravilhosa. E quando eu não consigo ter a cabeça para fotografar, eu quero ler sobre fotografia, literatura, né, de qualquer forma. E isso me dá uma forma de criatividade. A leitura me dá criatividade. Me dá motivações, inspirações para fotografar. Isso me ajuda bastante. É possível que a fotografia seja um escape? É um balanço. É um balanço, é uma combinação. Eu não chamo de hobby. Uhum. É uma forma... Complemento? É um complemento da minha vida. Que eu faço com satisfação. E que me dará alegria fotografar. O que é que gosta mais de fotografar? Que assuntos é que procura? Que sujeitos é que procura na fotografia? Ou tudo o que vê pode fotografar? Gosta de, enfim, fotografar desporto, moda, rua, o mar, a paisagem, objetos do cotidiano? As pessoas. Se você me perguntar particularmente, eu adoro de fotografar pessoas. Porquê? Porque para fotografar, eu já te disse nos últimos dias, nós conversamos sobre esse assunto. Eu, quando faço uma foto de uma pessoa, eu quero transmitir alguma coisa nessa fotografia, uma história. Eu não consigo fotografar uma pessoa, fiz uma foto, vou embora. Não consigo. Eu tenho que conversar com esse objeto, eu como espectador. Estávamos anteontem caminhando aqui na ilha com a minha esposa e resolvemos fazer uma pausa, tomar um café. Paramos num bar, estavam os senhores sentados, sentamos com a câmera, eu com a câmera, pedimos um café, 4 senhores conversando. E eu comecei a conversar com esses senhores sobre futebol, sobre a vida, sobre a natureza, sobre a ilha. Tinha muita vontade, tinha um senhor que queria fazer uma foto. Eu disse, tenho que fazer uma foto desse senhor. Mas eu não consegui fazer a foto, só fazer a foto, sem saber sobre essa pessoa. Conversei. O senhor fazia o quê? Eu era marinheiro, pescador, vivo aqui na ilha, nasci. O que é que o senhor gosta? O que é que o senhor come? Eu conheci as lapas, ele me mostrou. Conversamos sobre 1001 coisas. E depois de mais ou menos 40 minutos de conversa, uma conversa linda, maravilhosa, eu perguntei a esse senhor, posso fazer uma foto do senhor? Ele ele nem me perguntou nada. Ele disse, pode fazer, por favor. Isso é um presente enorme. E eu fiz a foto desse senhor e eu sei. Eu tenho essa foto. E eu conheço a história dessa foto. Isso é importante. Importantíssimo para mim. Conhecer. Eu adoro fotografar pessoas, mas eu quero conhecer as pessoas para, por trás dessa foto, haver uma história. A foto de rua, chamada street photography, é muito dada ao fugidio, à fotografia
da anca, shot from the hip, a fotografia fugidia, de quase às escondidas, fotografar alguém que está na rua. Isso é agressivo para si, esse tipo de abordagem, porque a sua abordagem é mais compreender a história da pessoa. Eu também gosto bastante gosto de compreender as pessoas que fotografo e de dar uma história por trás de cada imagem, de cada fotografia de alguém ou de alguma coisa, compreender essa coisa e não passar por ela e já está. Já tive também essa fase do mais fugidio, do mais andar pela rua, quase às escondidas a fotografar. As pessoas têm cada vez mais pudor, mais, não diria medo, mas não querem ser fotografadas, talvez por causa das redes sociais, não é? Esta vertigem das imagens. Mas acho importante então essa história, não, essa fotografia de rua tradicional. Gosta de a fazer também? Gosto. Eu gosto. Onde é que cabem as duas aí? Depende da disposição? Não, eu acho que é um comportamento, às vezes, esquizofrênico. É uma divisão que eu adoro também, a street photography. Eu, quando vejo as fotos do Winogrand, do Cartier-Bresson, fico impressionado como é lindo aquilo. Eu amo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu quero uma história daquilo. Faz-lhe falta essa? Faz a falta. Eu vejo uma composição. Nós conversamos um dia desses sobre uma foto do Cartier-Bresson. Aquele senhor com aquela barriga, aquelas crianças. E a casa picotada lá ao fundo. Picotada, com uma composição maravilhosa. E eu olho para essas fotos e me pergunto, ele conversou com esse povo? De onde vêm essas crianças? Quem são essas crianças? Quem é aquele senhor que está lá atrás? Com aquela pose. Eu acho que a ligação da fotografia, a fotografia é escrever com a luz. Você descreve. E eu acho que eu penso que a descrição de uma fotografia tem que ter uma alusão ao objeto. Uma conexão. Deve haver história ali. Uma história através da fotografia. Mas por vezes não é possível. E elas vivem na mesma as duas. Da mesma imagem. Às vezes não ter história também é a história da fotografia. Também é história, claro. Quem eu sabe? também já fiz muitas fotografias que eu não sei nem quem é. Eu tenho uma foto que eu disse para você um dia desse. Eu amo essa foto. Estava um dia em Paris e minha esposa queria dormir. Eu levantei, pequeno almoço. Peguei a minha câmera, era um dia de segunda-feira. Saí à rua. E uma pergunta, eu digo, pô, tem ninguém na rua? A mulher disse para mim, eu perguntei a uma senhora, ela disse, não, as lojas abrem mais tarde hoje em Paris. E eu caminhando, por acaso, depois de caminhar 1 hora com a câmera, eu não tinha feito nenhuma foto, eu passei na porta de uma loja que vende chales, camisas masculinas, e havia uma senhora super bem vestida, uma mulher bonita, enrolando um cigarro. Eu fiquei 1 hora na porta dessa loja, no mínimo, esperando que essa mulher saísse. E eu fiquei pensando, sai, não sai? Floriano, paciência, porque essa foto vai ser boa. E eu fiz uma foto dessa mulher, ela saiu. Então ficou à espera. Fiquei à espera, ela colocou o cigarro na boca, eu fiz uma foto só, fui embora. Mas naquela hora eu disse, essa foto ficou boa. Depois eu fui a um café de flor, que eu gosto muito, tomar um café e pensei comigo, vou voltar nessa loja para perguntar a essa mulher quem ela é. Ela vem de Paris, ela já fez outra coisa na vida, estudou alguma coisa, o que foi? Depois não tive coragem, infelizmente. Eventualmente ela já nem estaria lá também. Possível. A foto é linda, eu adoro essa foto. Mas essa é a história da foto. É ter ficado, digamos, pendurado, sem saber mais sobre aquela mulher. É a história dessa foto. É um mistério. O Floriano pensa que eu gostava de ter ido perguntar, eu gostava de saber mais sobre ela, o que é que ela fez, como é que ela se chama. Isso ficou tudo por dizer, ficou tudo por saber, mas por outro lado, é disso que se lembra quando vê essa foto.
acaba por ser a história dela. Exato. Isso é também interessante, essa perspectiva. E todos temos fotos de pessoas que não conhecemos, Exato. se calhar até mais do que ao contrário. Isso são processos interessantes. Claro que não, como eu disse anteriormente, não são todas as fotografias, as fotos que eu já fiz na minha vida, fotografo há alguns anos, que eu tenho uma relação com o objeto, com a figura, ou com a paisagem, mas eu tenho uma coisa dentro de mim que é a procura do relacionamento entre o objeto e o fotógrafo. Okay. Eu quero saber o que é que está por trás do que eu estou fazendo. O que é aquilo? Quem é essa pessoa? Claro que muitas vezes é impossível. E eu sempre procuro. Estou sempre à busca dessa ligação do objeto com o fotógrafo. Uma história por trás do que está ali, que nem sempre é possível. Também gosta de ver fotos. Adoro. Às vezes fico... É importante ver fotos. Porque dá inspiração. Inspiração. Mas há um perigo também, como já conversamos sobre isso, dessa inspiração ser muito pregnante e lhe deixar a tentar não copiar. Imitar certos fotógrafos. E eu disse nesses dias, nós conversamos muito sobre isso. Você pode ver 1001 fotos de 1001 fotógrafos, mas você tem que achar o seu próprio caminho. Como eu disse, é a mesma coisa na cirurgia. Eu já vi... É igual, não é? Muitos cirurgiões na minha vida. Já vi muita gente operando, muitas técnicas. Mas depois de tanto tempo, eu consegui achar o meu próprio caminho. Isso que eu também vejo na fotografia. Eu tenho inspirações maravilhosas, vejo, porque aprendemos muito, mas eu quero ter a minha própria arte de fotografia. Sua assinatura. A minha assinatura, exatamente. Obrigado. Isto é importante ver fotografias de outros, é importante ler coisas de outros, e faz bem e faz mal. Um pouco como o chocolate. Até a água em demasia faz mal, não só o vinho, mas a água também em demasia. Tudo que é demais. Por isso, a descoberta desse equilíbrio na vida é a descoberta do equilíbrio que nos leva uma balança, uma balança que nos faz caminhar mais ou menos num ponto zero de alguma coisa, nem no máximo nem no mínimo. Por isso é que às vezes é perigoso dizermos que isto é assim, aquilo é assim, aquilo. As coisas não são assim tão binárias. Há imensas zonas dentro dessas respostas. O dizer que a fotografia é arte ou não é arte, absolutamente, é muito perigoso. E é perigoso quando falamos, sobretudo, disso para um público que não pode responder. Numa palestra, por exemplo, eu já ouvi: fotografia é arte. Apetece pôr o dedo no ar. Desculpa. O seu passaporte tem uma fotografia, serve para pôr num museu ou para passar uma fronteira. Não, aí não é arte. Então a fotografia não é arte. Alguma fotografia tem essa condição e outra nunca terá. E essa, a não ser que para muita gente a arte seja qualquer coisa. E essa banalização, perigosíssima banalização, é perigosa, será perigosa para os artistas, não para quem? Com certeza. E também para os espectadores que veem obras e que depois são obrigados a ver coisas, enfim, nem sequer são muito compreensíveis, e por estarem numa parede de um certo sítio ganham uma força artística que se calhar não tinham inerentemente. Mas isso são discussões que poderíamos estar aqui talvez a vida toda a falar delas. Tem algumas fotografias, eu pergunto sempre a toda a gente que vem aqui, alguma fotografia para a qual tenha de olhar mais de vez em quando, que vá à procura dela numa moldura, numa caixa, para recordar alguma coisa, alguma foto mais especial na sua vida. Eu tenho uma foto, eu gosto, é uma foto do William Klein, uma criança com a pistola a apontar para ele numa rua, eu acho que é em Nova York, e eu adoro, fico sempre a olhar. Por quê? Porque é uma foto
que descreve muitas coisas. Uma arte de violência, beleza, a mistura do belo e o horrível. Inocência da criança. A inocência, ter uma pistola na mão, apontar para um fotógrafo, ele não sabe, claro que é uma pistola de plástico, mas ele aponta. É o quê? É uma defesa? Eu não quero que ele me fotografe. E traz esses pensamentos todos à sua... Esses pensamentos à minha cabeça, a composição da foto. É uma foto que não é muito sharp, não é bem precisa. E é uma foto que eu gosto muito. E me marcou. Eu tenho essa foto copiada no meu trabalho. Está lá na minha mesa. E de vez em quando eu puxo, abro a gaveta. Quando eu tenho tempo, eu olho para essa foto. Eu amo essa foto. Não sei porquê. É um ponto, né, do Barthez. Que uma atração que eu há sinto. Qualquer coisa ali de magnético que não tem, nem tem de ser explicado. Não, se calhar quando encontrar a explicação deixa de ser. Eu acho boa essa foto porque ela não há explicação para mim e eu sempre estou a olhar para essa foto. Será que é essa falta de saber porque é que é atraído que o atrai? Provavelmente. E se um dia descobrisse porque, se calhar deixava... Aí não seria mais interessante. Estava desvendado o mistério. Estaria desvendado o mistério. E a fotografia... É isso. A fotografia é um mistério. Eu vejo uma foto como um mistério. Eu gosto daquelas fotos nas quais eu olho e eu quero descobrir o que é que aquela foto transmite. Os detalhes. Buscar certas coisas que são inexplicáveis para mim, que para o fotógrafo são explicáveis, provavelmente, mas para mim são inexplicáveis. E eu tenho que olhar para essa foto várias vezes na minha vida. 1.000, 10.000, 50.000 vezes, não sei. Quando é preciso. Quando é preciso. E tentar descobrir por que isso. O que é isso? Eu chamo de arte. Que é uma forma de descobrir o que está dentro daquela foto. Que eu não sei. Se eu vejo uma foto e diz, já vi tudo. Para mim não é interessante. Está lida e desvendada. Está tudo desvendado. Para que isso? Eu quero uma foto que eu possa parar, sentar, olhar, pesquisar, ver várias vezes. E cada vez que eu olho para essa foto, eu descubro algo. Descoberta constante. Nós falamos um dia desse sobre a pintura. Eu disse para você, Rui, eu adoro o Velázquez. Há um quadro, Las Meninas, de Velázquez, no Museu del Prado, em Madrid. Todas as vezes que eu vou eu acho que eu já vi esse quadro umas 100 vezes. E todas as vezes que eu vou ali, eu vejo uma coisa nova. Descubro coisas novas. Essa característica é importante. Exato. Isso eu transmito também para a fotografia. E eu fui à procura, livros, pesquisar, por quê. E toda vez que eu vejo aquele quadro, Floriano, tem mais um detalhe que você não conhecia. E isso, para mim, é como eu disse anteriormente, eu transmito isso para a fotografia, descobrir dentro de uma foto. Porque dentro de uma foto tem muitas histórias. Muitas camadas. Camadas que nós chamamos de detalhes. Esses detalhes são super importantíssimos. Às vezes eu olho para uma foto, no geral, aí eu vejo um sapato, um relógio, uma camisa. Esses detalhes que... Às vezes vai à procura das horas do relógio. Que horas eram? Por exemplo. Né? E esses detalhes que eu gosto da fotografia por causa disso, porque são mistérios. São mistérios, tem muita coisa ali dentro. Faz mais perguntas do que dá respostas. Fico me perguntando por quê, o que é isso. Lembra-se qual foi a primeira fotografia que viu minha e que o fez dizer, eu quero ir ter com o Rui? Lembro. Foi a foto que você fez na Guerra da Ucrânia. Aquele prédio com... foto azul com aquele senhor em Bakhmut. Aquela foto me impressionou. O belo e o horrível em um lugar só.
a beleza da foto e o horrível da guerra. Essa mistura, foi um amor à primeira vista. Eu vi essa foto, eu mostrei para minha esposa, eu digo, olha só, o belo e o horrível, os dois juntos, que é a nossa vida. O belo e o horrível. E essa foto me impressionou, e depois dessa eu olhei mais, sei lá, 100, 200 fotos suas. Mas de todas essas fotos que eu já vi, essa foto, tem 2 fotos, essa da guerra e daquela mulher na Índia, em Varanasi, que eu perguntei para você, pô, como você conseguiu fazer essa foto dessa mulher vestindo essa roupa na beira do Ganges, com aquela roupa laranja. Às 5 da manhã. Às 5 da manhã, que você vê o rosto dela perfeitamente, mas essa cor de laranja, o contraste com a água, a beleza dos movimentos daquele... Interessava-lhe perceber essa fotografia. Muito, muito. Eu adorei. Anteontem, eu sentei em casa, fui na LFI, nessa página, e fiz um aumento no meu laptop dessa foto. E eu descobri tanta coisa ali. Dessa da mulher de Varanasi. As flores no Ganges, aquela lugar onde ela estava. O rio poluído. Mas ao mesmo tempo com flores. Não? Com flores. Curioso. Né? Essa curiosidade, são esses detalhes da fotografia que eu adoro. E eu quero sempre ver essa fotografia, porque eu tenho certeza que ali dentro eu vou descobrir outras coisas, outras belezas ou coisas horríveis. Né? E isso que me atrai na fotografia. A procura desses mistérios, de tentar descobrir algo ali dentro. Isso é muito importante para mim. Depois desta experiência, que diz ter sido importante, vai acontecer alguma coisa na sua fotografia? Do que já fazia, o que vai começar a fazer? Mudou alguma coisa? Mudou. O pensamento, a técnica, a forma de ver, olhar. Quando pegar na sua câmera agora vai olhar de outra forma. De outra forma. Várias perspectivas. Eu explorar mais de dar mais tempo, fazer mais fotos do mesmo objeto. Porque você tem um problema, não será um problema, é fácil de corrigir, porque nem sequer tem custos, que é tirar variedíssimas fotografias da mesma coisa, não é? Da mesma cena, do mesmo cenário, do mesmo acontecimento, e depois o momento decisivo vem quando se escolhe a foto, quando é esta que eu quero, quando se decide que é esta que eu quero, como faziam os mestres da fotografia, gastavam um rolo ou 2 de filme, 60 fotografias da mesma cena para depois escolherem uma, porque aquela é que contava a história. E aí há livros como este das provas de contacto, da Magnum, por exemplo, que é um livro gigante, só com uma demonstração de como os mestres olhavam para as fotografias, que é um livro que eu acho que é importante, e nós já olhamos para ele também, que é perceber, entrar na cabeça do fotógrafo e perceber através da escolha que ele fez num conjunto de fotografias. Ele escolheu esta porquê? Porque não a anterior ou a próxima? Porque é que ele escolheu aquela? Porque é que ele decidiu editar, publicar aquela foto? Eu acho, eu tenho certeza, você fez uma pergunta super interessante. A partir de hoje, você vê como é que você vai mudar a técnica que eu falei anteriormente. Eu vou fotografar os mesmos objetos várias vezes, vou explorar mais, perder de mais. De uma forma diferente, mas para mim, pessoalmente, o que eu mais ganhei aqui nesses dias, estou a ganhar ainda, é o que nós conversamos no início. Trazer muitos temas literários, fotográficos, filosóficos da vida para a fotografia, através das nossas conversas. A possibilidade de encaixar essas... na fotografia. O que nós conversamos foi no importante. Dia a dia da vida, como vemos a vida, como muitos temas que nós conversamos muito
pouco sobre fotografia, realmente. É verdade, é verdade. Conversamos mais sobre outros temas. E para mim é o maior ganho. Porque através dessa experiência de outros assuntos, eu posso levar isso para a fotografia. De transformar isso em ver a fotografia de forma diferente. É uma coisa muito abstrata, mas que para mim tem um valor muito importante. Desses temas para a fotografia. De transformar e levar para o meu trabalho fotográfico. Os nossos temas, as nossas conversas, as nossas perspectivas de vida, os nossos interesses. Isso transformar essas atitudes, essa forma de estar, metaforicamente em imagens. Exatamente. Metáforas visuais. Exatamente. São metáforas representações visuais daquilo que nós fazemos, que pensamos, que somos, se calhar. Exato. Esse para si foi o mais importante. Nunca tinha pensado muito nisso? Não. E nem pensei também de vir aqui conversar com você sobre uma abertura, sobre o tempo, sobre um ISO. Para mim... Falámos pouco. Muito pouco sobre isso. Aliás, eu aconselho nessas coisas a ir ao YouTube, que há lá a gente a explicar isso muito bem e de forma muito concreta e percebe-se num instantinho. Eu tirei-lhe só aquela ideia da cabeça de que a sensibilidade faria parte daquele triângulo da luz, do diafragma, a velocidade e a sensibilidade. E depois pulou a pensar quando lhe disse: mas se usar um rolo de ASA 400 não o pode mudar a meio de uma fotografia, por isso esse vértice do triângulo já foi anulado. E se calhar não há um triângulo de luz. Não. Há duas funções, que é a velocidade e o diafragma, e é com isso que nós temos de lidar e manter a sensibilidade ao ISO nas câmaras digitais quieto e sossegado. Naturalmente que ele pode ser mudado quando quisermos, mas imaginemos que não pode. Então trabalhemos com essa disciplina de pôr fita cola no botão e não mexer mais e tentar resolver o problema. O mínimo possível. A fotografia é também uma busca pela tentativa de resolver coisas que nos aparecem à frente, não é? É bom ter uma objetiva de 200mm para fotografar o surf, mas é muito mais interessante se o conseguimos fazer com 35mm ou com 28. Isto que eu estou a dizer vai chocar se calhar um bocadinho as pessoas, como é que se fotografa surf lá, a coisa toda com objetivas ou grande angulares ou ângulos maiores. Mas a vantagem acho que é mudar a roda do carro com uma chave de fendas. Eu vou dizer a toda a gente que mudei com uma chave de fendas: se mudar com uma chave de rodas não conta ninguém. Exato. Eu acho que essa disciplina do objeto que ter de servir para um conjunto de coisas e não ver tanto a câmara como uma ferramenta que eu vou usar para fazer não sei o quê, como se calhar um bisturi. Que você vai ter o bisturi número 2 e o número 3. Estou a inventar, não faço a menor ideia se isto tem números, mas o bisturi 2 e 3 e o -1 e o -4 deverão ter espessuras diferentes, cortes diferentes. São ferramentas para cuidar de pessoas, que é bom que não nos enganemos nelas, e eu entendo isso tudo. Na fotografia também há isso. Há lentes para isto, para passarinhos, coisas ao longe, coisas mais perto, macros. É evidente que há isso tudo. É evidente que temos de usar isso tudo. Mas o prazer maior é ter só um objeto e com ele tentar mudar o mundo. Ou tentar, no caso, fotografar o mundo. Isso obriga-nos a olhar para as coisas de uma forma nova, não tão fácil. Porque se você, imagine que está numa guerra a operar alguém e tem só o bisturi número 2, vai ter que fazer com isso. Tudo com ele. E vai fazer. E consegue. Vai salvar alguém. Vai conseguir. E interessante você estar a falar sobre isso, porque eu vejo a irracionalidade na fotografia. Faz parte do processo criativo. É uma das coisas mais importantes. Irracional. Como nós conversamos. Fotografar sem pensar. Eu vejo uma coisa e fotografo. Eu não posso pensar 1000 vezes. Se eu for pensar... Já passou. Passou. Né? E a racionalidade, não só na fotografia, na arte, de qualquer forma, não combina. A racionalidade na arte. Eu acho que é giro olharmos para uma foto e vermos todas as possíveis técnicas fotográficas de composição, do que for, de exposição, de sensibilidade, tudo perfeito, sem que alguém tivesse pensado nisso quando tirou a fotografia. Mas no fim,
Está implícito lá. Está implícita. Exatamente. Está implícita. Isso é muito interessante. Isso é, de alguma maneira, o que me faz também, o que me faz andar nisto é essa possibilidade de errar e de falhar. E de lidar com essa frustração e de acharmos que estamos a fazer uma coisa espetacular e depois chegamos a casa e não dá para usar aquilo que pensamos que é espetacular. E aquela primeira foto das 15 que tiramos é a que vamos usar afinal. Porque é a que gostamos mais. Porque se calhar foi feita com menos invasão racional. Sem racionalidade. Porque quando alguém vê fotografias, não é para fazer contas, é para sentir emoções. Por isso, se calhar, emoções. O Floriano, que tem o seu trabalho de grande rigor e de grande responsabilidade, que é um Apolo durante o trabalho, durante a profissão, e ao fim do dia gosta de ser um Dionísio, gosta de espairecer, de enlouquecer, quase. Deixar-se enlouquecer, não é? Eu nunca faria na minha vida ser só médico. Não queria ser só médico. Não conseguiria? Não conseguiria. Eu tenho que fazer outra coisa. O alemão diz, você vê o mundo só assim, né? Mit Scheuklappen. Você tem essas barreiras e você não olha o que tem. Não há visão periférica. Visão periférica. E essa visão periférica é uma ajuda na minha vida. É a salvação, às a vezes. Salvação, essa combinação de não só fazer medicina. Tem tantas coisas lindas na nossa vida. Existem tantas coisas maravilhosas fora da profissão. Claro que eu amo a minha profissão, mas não é tudo. Eu não nasci médico. Eu nasci floriano. E dentro desse cosmos tem outras coisas. E dentro eu pessoalmente, eu vejo a literatura, a música, a fotografia. Isso me ajuda a fazer o meu trabalho diário. Eu faço o meu trabalho, saio do meu trabalho, quero fazer outra coisa, que também me apetece, me agradece, é bom para mim, é bom para a minha família, é bom para os meus amigos, e que eu gosto, que me dá prazer. E não ficar só na medicina. Claro que eu leio sobre medicina, mas eu gosto de outras coisas que também são tão importantes como a medicina, para mim pessoalmente. E eu amo isso. Teatro, cinema. Isso me ajuda a viver, porque viver é difícil. Floriano, obrigado. Foi um gosto tê-lo aqui. Foi um gosto poder ouvir essas experiências também de vida, a sua visão da fotografia. Muito obrigado. E espero voltar a tê-lo aqui nos Açores. Há mais ilhas para visitar. Retornaremos. Com o maior prazer. Obrigado. Prazer todo meu. Obrigado também. Obrigado. Até a próxima.